Ô, Éder, nós estamos precisando instalar uma torre de celular aqui perto de casa, viu? Para ver se minha internet melhora, pelo amor de Deus. Opa, aonde o senhor mora? Perto do Canção Novo, perto da prefeitura, mais ou menos. Virar as antenas, tudo lá pra casa, do lado da casa do senhor lá. Vira tudo, então, por favor. Vai chegar a estralar aqui. Pessoal, todos conseguem enxergar a tela? Mudou alguma coisa para vocês? Não, Não. por enquanto Não. só tá os Tô vendo melhores só os alunos do Senai só. Ah, Só nós tô estamos vendo a coisa carona boa. do Ricardo só. Tô vendo o narizão do Éder, olha o tamanho da murunga. Falar nada de você não, tá? Vou ficar quieto agora. Ô, Ricardo, nem dá pra enxergar você? Não dá pra ver a guampa dele aqui. Eu não sei que você quer me ver. Você tá com saudade de mim? Não, é que Pessoal, você tá falando. Agora vocês devem estar vendo. Agora tá vendo. Isso aqui, né? Agora beleza. Senhores, é o seguinte. A gente fez em sala de aula exercícios parecidos com esse, até a gente cansar. A gente fez até cansar. E com o que a gente se preocupava? A gente se preocupava com as forças envolvidas e com as reações que a gente tinha em cada parte de uma estrutura. E lá a gente definia lá uma tensão baseado na força, calculava em relação à área e tudo mais. O fato é que agora a gente vai relacionar isso um pouquinho mais, pessoal, com a seleção de elementos de máquina, porque quando a gente vai fazer um projeto de equipamento, nós estaremos pensando nos esforços que cada elemento de máquina vai estar submetido. Eu trouxe esse exemplozinho aqui, pessoal, pelo seguinte. É um exercício de força aqui de tração normal, tá? Uma força aí normal. Mas ele tem agora a presença de parafuso. Então é como se eu tivesse ali dois cordões segurando uma barra. Nessa barra eu tenho a atuação de uma força, está no centro dela. E o que vai mudar agora? Ao invés de ele estar essas duas cordas amarradas ali no teto, por exemplo, elas estão, na verdade, com uma placa que tem alguns parafusos. Do lado esquerdo eu tenho 2 parafusos, do lado direito eu tenho 4 parafusos. O que eu preciso saber, pessoal? Qual que vai ser o diâmetro dos parafusos para sustentar essas placas aí que estão amarradas nessas cordas e, consequentemente, nessa barra lá embaixo. Mas é parafuso para bolt? Como é que é? Parafuso simples ou para bolt? Aí não vai, aí tanto faz. Aí o parafuso ele vai estar sendo tracionado, concorda? É como se ele tivesse preso lá, pode ser um parafuso com porca, por exemplo, e ele está sendo tracionado. E a gente precisa saber, diante disso, qual que é a espessura do parafuso que eu tenho que ter para suportar essa força que eu estou fazendo lá embaixo. O tipo do parafuso aí é uma outra etapa. A gente vai escolher lá na frente de acordo com a forma construtiva que eu quero. Mas, seja ele de um modelo ou de outro, ele vai ter que ter um diâmetro mínimo. E aqui a gente está se preocupando agora com esse diâmetro mínimo. Vocês chutariam aí uma forma da gente conseguir resolver esse problema? Vocês entenderam qual que é esse desenho feio aí que eu coloquei, né, pessoal? Imagine uma viga. Em cima dessa viga eu estou colocando 2 toneladas. No centro dela, eu içei lá, por exemplo, ser uma ponte rolante, por exemplo, içei lá 2 toneladas. Eu tenho 2 cabos de aço lá que estão ligados no teto. E eles estão ligados. Do lado A, ele está ligado, do lado esquerdo ali, que é o lado A, ele está ligado com 2 parafusos, e do lado direito com 4. Essa força que eu estou fazendo, pessoal, no centro da viga, que força que seria essa? Esse 2T ali quer dizer o quê? Concentração. Ali são 2 toneladas. 2 toneladas são quantos quilos? 1.000 quilos. 2.000 quilos. 2.000 2 quilos. quilos.
Aí vamos lembrar o seguinte, pessoal. Então vamos começar a escrever aqui. Vamos colocar aqui como os dados do nosso exercício. Que força que eu tenho atuante nesse sistema? A força, ela vem justamente dessa massa que eu estou colocando aí de 2 toneladas. Ou seja, eu tenho uma força-peso, não tem? Então, se eu tenho uma massa de 2 toneladas, são 2.000 quilogramas, certo? E é igual, pessoal. E aí eu posso relacionar isso com uma força-peso de 2.000 quilograma força, porque cada quilograma de massa gera uma força aqui na nossa gravidade, como a gente já comentou em sala também, de 1 quilograma força. Então, 2.000 quilogramas é a mesma coisa que uma força de 2.000 kgf. Cada kgf, pessoal, igual a quantos newton? Por que a gente vai transformar para newton? Porque é o nosso sistema padrão, né? 8 newtons. Para que eu descubra quanto que essa força é em newtons, eu vou ter quanto, então? Me ajudem. 19,8 vezes 2.000, né? 9,8? Eu tenho que multiplicar 9,8. Então, a minha Vezes 2.000. força vai ser 9,8 vezes 2.000. Então, aqui. Deu quanto aí, Eric? 19.600 Newton. 19, né? 19.600. Isso, Newton. 19.600 Newton. Então, o primeiro dado a gente já pegou. Na verdade, eu descobri aqui qual que é a força que está atuando. Pessoal, baseado nisso aqui, analisando o desenho agora. Analisando o desenho. Pessoal, desculpa a demora aqui e tudo mais. Eu gostaria de ter um quadro para poder filmar com vocês, mas aqui em casa não tem estrutura. Então, eu vou escrevendo aqui, tá? Então, tenham paciência. Escreve na parede aí, professor. Ah, mas depois, além da torre que fazer aqui perto para melhorar a transmissão, depois você traz uma lata de 3.600 de tinta, resolvido. Não, que isso aí. De repente sua casa aí fica, você vai descobrir um artista aí. Ah, uma boa. Separa um quartinho aqui e vai fazendo rabisco. Chega o aço. Uma parede Vai. por dia. Então vai ter 4 aulas. família que o professor escreve. Como é que é? Tem que escrever na casa da família inteira. O professor escreve um monte. Tem que ir trocando de casa, hein? Parece que tem alguém tentando entrar aqui. Não. O Thiago estava tentando entrar. Parece que caiu de novo, né? Se aparecer alguém, vocês me avisam, tá, pessoal? Porque como eu troco a tela aqui, acaba que eu não consigo observar. Vou ver onde eu estava. Então, nós temos lá 19.600 newton. Aqui, pessoal, nós temos uma força concentrada, ou seja, ela está no centro dessa barra, e eu tenho as forças que estão na corda. Quanto que vai ter em cada corda, pessoal? Vamos desenhar essa... Senhores, tá dando um aviso aqui para mim. Não sei se vocês conseguem ver aí. Que a rede está com uma qualidade baixa, não sei o quê. E por acaso vocês pararem de me ouvir, vocês precisam no grupo. Vamos desenhar. Vamos desenhar essa barra aí, pessoal. Eu tenho lá uma barra com uma força concentrada. Lembra da força em Y? Olha, pior que no quadro. Aparecendo para vocês? Tá não, professor. Tá acontecendo. Tá travando. Travou, pelo jeito. Não tá aparecendo? Professor, o certo é todo mundo ir para sua casa, fazer um churrasco e nós ter aula aí mesmo, hein? Pessoal, vamos fazer um teste, então.
cliquem aí e desliguem a câmera de vocês por enquanto. A hora que vocês forem falar, a gente liga de novo. Só para a gente ver se melhora a conexão. Para não pesar muito. Tô só o gerente agora. Ligou aí, gerente? Agora apareceu, né? Pareceu. Agora sim pareceu um risco, professor. Então tá O bom. pet. Nós temos lá uma força concentrada, tá? Nós temos uma força concentrada aqui a gente calculou de 19.600. E nós temos, pessoal, né? Lembra que a gente sempre fazia o equilíbrio de forças para uma mesma peça, para a mesma barra. É um sistema que a gente escolheu. Então, eu tenho duas cordas puxando essa barra para cima agora. Então, nós vamos colocar a flechinha aqui para cima. Ó, não está dando certo. Pessoal, como essa força que está para baixo, ela está no centro, vocês concordam que eu estou distribuindo da mesma forma para a barra? E aí as Sim. reações aqui em A e em B serão as mesmas? Se esse aqui, pessoal, se essa flecha da direita é igual à da esquerda, qual que é o valor de cada uma? Para que eu tenha um somatório de força igual a zero. 9.800. Seria metade do que está para baixo, não é? Positivo. Positivo. Vamos lá. Então, eu tenho as forças de reação nos cabos. Igual a 19.600. É a metade. Professor, Oi. no vídeo de vocês aí tá aparecendo a narração em inglês? Não. Não. É que no meu Eu vídeo, de não. vez em quando tá aparecendo, eu tô escutando, tem hora que eu não escuto nenhum de vocês falar. Ó, vai lá nos três pontinhos e tá lá, ativar legenda ao vivo lá. Acho que você tem que pôr para desativar. Então, eu tenho 9.800 newton, pessoal, em cada cabo de aço ali, por exemplo. Então, pessoal, vocês concordam comigo que esses 9.800 estarão divididos aqui em 4 parafusos e aqui em 2? Sim. Ou eu posso pensar de outra forma. Eu tenho 9.800 de força em cada placa aqui e depois a gente vai ver o que vai estar distribuindo nos parafusos. Então, a gente sabe, pessoal, que na tração e na compressão, a tensão igual ao quê? Qual que era a fórmula? Força dividido pela área, não era? Professor, o que você tá digitando não tá aparecendo aqui, não. Não tá? Pra mim Tá também não. aparecendo Não, só pra o mim desenho não. das flechinhas. Ah, Só tá as flechinhas e o risco. Que seria a viga, né?
Então, nós temos 9.800 em cada uma, a tensão vai ser a força sobre a área. Vamos pensar, pessoal, primeiro aqui do lado A. Eu tenho 2 parafusos, certo? Então, eu vou ter que a tensão igual a força. Quanto que é a força ali? 9.800? 9.800. Dividido pela área. Qual que é o valor da área, pessoal? Vamos colocar que seria 2 vezes a área do parafuso, não é isso? E qual que é a tensão que eu vou ter, pessoal? Que esses parafusos, que esse material do parafuso vai suportar. Isso que eu tenho que levar em consideração, porque aqui eu quero descobrir qual que é a área do parafuso para daí sim eu saber qual que é o diâmetro dele. Só que eu preciso saber qual que é a tensão que ele suporta. E tem um outro detalhe. Aqui eu tenho um fator de segurança, que é esse SG aqui, que é igual a 2. Fator de segurança igual a 2, pessoal, quer dizer que eu não vou trabalhar com esse parafuso até o ponto em que ele poderia romper. Então, ele tem lá aquela tensão de escoamento que existe no gráfico. Na verdade, eu quero trabalhar com uma tensão menor. Se o meu fator de segurança é 2, quer dizer que eu vou trabalhar com a metade. Por quê? Porque eu vou estar dividindo isso por 2. Então, mais um dado aqui para nós. Ó. A tensão admissível é igual a tensão de escoamento dividido pelo fator de segurança, que é o SG. A tensão admissível, pessoal, o que eu tenho que fazer para achar? Quem que vai lembrar lá da nossa aula de março? Março de 2020, aquele ano diferente. Quem que lembra? Como que eu encontro a tensão admissível de um material? Aqui ele está falando que é o aço ABNT 1020. O que eu tenho que fazer para saber a tensão admissível dele? Tem que ir lá na tabela. Tabela? Que tabela é essa? Ah, eu tenho uma tabela aqui sobre os aços. Você tem ela na mão? É, tá perto aqui. Tá na, Vai, tá fica até próximo. emocionado com isso. Você guardou a nossa tabelinha? Ela é igual essa aqui? É que eu não tô. Vendo, né? Não estamos vendo ainda, mas. Peraí. Ela tá aqui. Cadê ela aqui? Deixa eu ver se eu acho ela. Vamos ver já. Essa aqui, professor? Essa daí mesmo, né? Aquela aqui? É. Ah, então ela já é familiar nossa. Pessoal, seguinte. Se eu preciso saber a tensão de escoamento, eu vou olhar naquela coluna ali maior, tá, pessoal? Que é a tensão de escoamento na tração. Estão vendo aqui, ó? Tensão de escoamento na tração. E aí eu vou relacionar aqui qual linha está no SAE 1020, que é o 1020 aqui, ó. O que tem ali? 193. 193. 193 o quê? Aqui é a unidade de medida, ó, megapascal. Megapascal. Então, a gente volta. Agora vocês não vão estar enxergando de novo, porque o programinha é xarope, mas nós vamos dar um jeito. Vamos lá. Então, nós temos que a tensão admissível ela vai ser de 193. Aliás, a tensão de escoamento, né? Então, a tensão admissível é igual a tensão de escoamento, que é igual a 193 megapascal, dividido pelo fator de segurança que foi dado aqui em cima, que é 2. Então, a minha tensão admissível ela será de 86,5? 86,5 megapascal. É mais, né? 95. 96,5. Desculpa. Só acho que tem alguém tentando entrar de novo, né? Tá pitando aqui. Leandro.
Então, pessoal, eu tenho que a tensão admissível para esse material do parafuso, ela é de 96,5 megapascal. Tá certo isso aqui? O que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar no seguinte, pessoal. Eu tenho 9.800 de força atuando ali. Então, a tensão que eu posso trabalhar no máximo com esse parafuso seriam esses 90 e poucos ali, 96,5 megapascal. Então, eu tenho 96,5 megapascal é quanto, pessoal? Vou falar para vocês que eu tenho mega. Lembram lá dos prefixos de unidades? Eu tenho as unidades... É 1 milhão, né? Que é vezes 10 a terceira, que é vezes 1000, né? Depois eu tenho mega, que é vezes 10 a sexta, que é 1 milhão, não é isso? Isso. Aí eu posso escrever de duas formas. Eu posso escrever 96,5 vezes 10 elevado à sexta. Dez elevado à sexta, que eu tenho que achar aqui. Então, 96,5 vezes 10 elevado à sexta, ou eu posso escrever que são 96 milhões e 500 mil Newton por metro quadrado. Tá? Vamos colocar aqui 96 milhões, 500 mil, todos os pontinhos aqui, é igual a 9.800 dividido pela área. Vamos colocar aqui, pessoal, só a área e depois a gente divide por 2 lá, tá? Então, primeiro eu vou descobrir a área geral aqui. Como que eu faço para achar o valor dessa área, pessoal? É aquela regrinha do multiplicação cruzada, não é? O que eu tenho que fazer, então? A área ela vai ficar isolada aqui à esquerda, será igual a 9.800 dividido por 96 milhões e 500 mil. É isso aí, pessoal. Pessoal bom de calculadora. Dividido por 96.500. 1,015 vezes 10 elevado a menos 4. 1,015 vezes 10 elevado a menos 4. É isso? É. Beleza. Isso a gente fez, pessoal, para o lado esquerdo, que é ali onde tem 2 parafusos. A mesma conta se aplicaria para o lado direito. Só que agora tem um seguinte porém. Isso aqui, então, é a área que eu preciso para suportar. Só que do lado esquerdo, essa área vai estar dividida por 2 parafusos. E no lado direito, por 4. Então, o que a gente vai fazer? Então, o lado esquerdo é o A. Tem 2 parafusos. Então, eu tenho que saber que essa área total, então, a área de cada parafuso é igual à área dividido por número de parafusos. A área de cada parafuso é igual à área total, que é 1,015 exponencial a menos 4 dividido número de parafuso 2. Qual que vai ser a área do parafuso? Só dividir o resultado da última conta por 2. É o número mais quebrado ainda, né? (5,077)
vezes 10 a menos 5? Isso aí. Qual a unidade de medida disso aqui? Pascal? Ou não? Pascal? Área? Não. Ah, não, perdão. Milímetros? Metro quadrado, né? Metro quadrado? Aqui está em metro pelo seguinte, pessoal. Como a gente usou aqui tudo unidade em Newton, usamos aqui ó, a força em Newton, a tensão em Pascal, então o resultado aqui também tem que ser no Sistema Internacional de Unidades, que é metro. Então, como é área, metro ao quadrado. Então, a área de cada parafuso aqui seria de 5,0777 vezes 10 a menos 5 metro ao quadrado. O que eu preciso fazer, pessoal, para encontrar o diâmetro do parafuso? Como que é a fórmula da área? Parafuso é circular, não é? Eu tenho lá o parafuso, olhando a área dele, pessoal, que é o que vai estar suportando as linhas de tensão da tração. Eu tenho lá o raio. Para saber o diâmetro seria 2 vezes o raio, e eu consigo saber conhecendo qual que é a área dele, eu consigo saber qual que é o diâmetro. Qual que é a fórmula da área de uma figura circular? Vamos lá, área do círculo, né, do parafuso, é igual a π, multiplicado por raio ao quadrado, não é? Então, R ao quadrado. Se a área do parafuso é πr ao quadrado, então eu tenho que 5,077 vezes 10 a menos 5 vai ser a mesma coisa que o π, que é 3,14, multiplicado pelo raio ao quadrado. O raio eu não sei, é o que eu quero descobrir. Tá aí, né? Como que eu faço para achar esse raio ao quadrado, pessoal? Raio ao quadrado seria 5,077 dividido por π, que é 3,14. 3,14. Deu 1,6162 vezes 10 a menos 5. E o que eu preciso fazer, então, pessoal? Preciso, então, R ao quadrado igual a 1,616 vezes a menos 5. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Preciso colocar tudo isso numa... Se eu tenho um número ao quadrado, eu preciso... Para Raiz descobrir quadrada. o que eu preciso passar com a raiz quadrada, não é? É. Então, raio igual a raiz do quê? Raiz do 1,61. Vai dar quanto, pessoal? Coloque raiz nisso aí. Raiz desse número. 1,271? Quanto? 1,271. 1,271. Todo mundo achou isso? Acho que não dá isso. 1,271 vezes 10 alguma coisa, né? 10 a menos 3? Raiz de 1,616.
Tá 0,004. Confirma aí, pessoal. 0,004 metros. Isso, pessoal, é a mesma coisa que, se a gente for passar para milímetros, são 4 milímetros, mais ou menos, não é? Então, o que aconteceu aqui? Eu descobri que o raio desse parafuso tem que ter aí mais ou menos 4 milímetros. Beleza. Mas, quando a gente vai procurar parafuso para comprar, a gente tem a especificação lá pelo diâmetro dele. Então, o que eu sei? Que diâmetro é 2 vezes o raio. É igual a 2 vezes 4 milímetros, que é igual a 8 milímetros, não é isso? Ou seja, pessoal, eu preciso, para esse lado esquerdo, aqui, com 2 parafusos, para que haja suporte para esse lado esquerdo aqui, para que ele resista dentro do fator de segurança que eu estou utilizando de 2, eu preciso que ele tenha pelo menos 8 milímetros de diâmetro. Então, nesse caso, pessoal, eu poderia usar um parafuso M8. Tá? Parafuso M8. Isso no lado esquerdo. Tá? Professor. Pessoal, oi. Ele é 8 milímetros, certo? Oi. Mas só que o quanto... qual que tem que ser o tamanho dele? O comprimento dele vai depender, cara. O comprimento dele vai depender aí agora é um problema. Qual que é a estrutura da chapa, qual que é o local que ele está fixado e tudo mais. Isso é um outro quesito. A gente descobriu aqui o mínimo que ele tem que ter de diâmetro. Se ele é mais comprido ou menos comprido, isso não seria problema nesse momento, tá bom? Porque no caso, o senhor falou que ele está fixo ali, no caso, ele vai estar fixo numa parede ou vai estar numa chapa de ferro, alguma coisa assim? É como se fosse uma chapa de ferro travada lá em cima. Essa chapa vai estar chumbada e esse parafuso está nela. Ah, sim. E aí esse parafuso está sendo tracionado. É como se o cordão ali tivesse nesse parafuso. Poderia ser um gancho, por exemplo, está travado. E aí o comprimento dele, para essa análise aqui, não vai importar. Agora, se a gente fosse pensar o quanto que ele vai alongar, o quanto que ele vai ter ali de espaço para fixação, enfim, aí seria outro quesito. Mas aqui, somente o diâmetro já é o que a gente precisa, tá bom? Só que assim, pessoal, a gente só analisou... Tem alguém falando, pessoal? Alô? Não. Travou. Travou? Tá travando, professor. Quer fazer alguma pergunta? Tá cortando bastante, tá dando eco. Como é que é? Tá Pessoal, cortando, tá dando eco. Tá ruim, né? Tá bem ruim. Parece que tá vindo uma voz de alguém, não sei. Se Isso. vocês puderem ligar as câmeras de vocês, pessoal, para a gente ver se melhora um pouquinho. Então, a minha continua desligada. Obrigado também. Você tá aparecendo a cara do Copel e a cara do patrão nosso, Lido. O gerente. Sumiu. Agora só do ficou só Copel, o ó. patrão. Cara larga dele. Obrigado, Anderson. Obrigado, Leandro. Vamos ver se dá uma melhoradinha, pessoal. Eu vou deixar mudo aqui o alto-falante de vocês. A hora que vocês forem fazer uma pergunta, vocês podem ligar, tá bom? Vamos ver se melhora. Então, pessoal, a gente fez a análise pensando aqui no lado esquerdo, tá? Com 2 parafusos. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Desse lado direito aqui, ao invés de 2, eu tenho 4 parafusos. Esses parafusos vão precisar ser mais espessos, com diâmetro maior, ou eles podem ter um diâmetro menor? Menor, né? Pode ser menor, né? Ou seja, eu tenho que ter a mesma área para suportar o que suporta do outro lado, porque a força nos 2 lados é igual. Então, se as forças são iguais, eu preciso ter a mesma área, que é essa área aqui, ó, de 1,015 vezes 10 a menos 4. No momento em que eu pegar essa área
e fizer essa conta aqui para cada parafuso, ao invés de dividir por 2 aqui, como a gente fez aqui, nós vamos dividir por 4, porque são 4 parafusos. Se eu estou dividindo por 4, qual que é o resultado final da área, pessoal? Se a área dividido por 2 é um valor, se eu dividir por 4, não vai dar metade? Eu tenho o dobro de 2 parafuso. milímetros. É como se fosse assim, eu tenho o dobro de parafuso, então eles precisam ter a metade da área. Isso vai dar a metade do diâmetro? Sim. Sim ou não? Vamos ver? Sim. Sim. Vamos apostar? Valendo uma tubaína? Vamos fazer a conta então. A área a gente já sabe qual que é, ó. Então a gente vai pegar aqui para saber a área de cada parafuso, considerando que são 4 agora. Então, lado esquerdo, agora é lado direito. O lado B. 4 parafusos. Então, eu vou ter a área de cada parafuso é igual à área total, que é 1,015 vezes 10 a menos 4. Agora a gente vai dividir por 4. Vai dar metade do que tinha dado aqui antes, né? Então a gente pega 5.0777. Me ajudem aí. É 2,538. Então, vai dar 2,538 vezes 10 menos 5? Os 4, né? Alô? Eu peguei o valor errado aqui. 1,015. Dois vírgula 538. Mais ou menos isso? Metros quadrados. Como que eu faço, então, para calcular o diâmetro, pessoal? Vocês acham que o diâmetro, então, vai dar metade do 8? Isso. Vamos confirmar isso. Área igual a π vezes raio ao quadrado. Desse modo, a área seria de 2.538 vezes 10 a menos 4. A área de cada parafuso, que é igual a π, que é 3,14, multiplicado por o raio ao quadrado. E aí a gente tem o seguinte, que o raio ao quadrado seria igual a o 2,538 dividido por 3,14, não é? Dividido por 3,14. Quanto que dá isso?
E aí eu faço agora a raiz desse resultado, não é? Calculem para mim aí, pessoal. Estou sem a científica aqui agora. Oito zero 82 vezes 10 é menos 5? Isso. Aí a gente tem que fazer agora a raiz, né? Então, raio igual a raiz de isso aqui. Então, raio, quanto que deu aí? Dois vírgula oitocentos e quarenta e três vezes 10 é menos 5? 2, 843 vezes 10 é menos 5? É isso? tudo é diferente. Peraí. 8,0828 vezes 10 a menos. Então, nós temos a raiz de 0,080828. A calculadora aqui não está dando conta, não, pessoal. Está dando um erro aqui. Quanto dá? O meu aqui deu 0,2197547. Ah, sei lá, não deu certo aqui não. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Alguém fez também? Será que deu diferente? Ah, agora deu. 2,72 0,0
272, mais ou menos. 273 metros. Que é igual a 2,73 milímetros. Isso é o raio, pessoal. Nós temos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Que daria ali em torno de 5,5 mais ou menos, né? Aproximadamente 5,5 milímetros. Ou seja, ele não deu a metade, que seria 4, né? É isso? Ele não dá a metade, que seria os 4 aqui. Metade de 8 daria 4, ele dá um pouco mais. Tá? Então a gente não pode confundir isso. Muitas vezes, eu pego lá um determinado sistema em que eu tenho parafusos de um determinado diâmetro de um lado, então esses elementos de máquina estão suportando que ele tem uma determinada área. Do outro lado, eu não posso ter a metade do diâmetro. Na verdade, eu preciso ter a metade dessa área, tá bom? Combinado? Sim. Pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. Na verdade, isso aqui, agora a gente vai revisar a parte de flexão também, tá? Que é uma atividade que eu havia passado para vocês. Nesse exemplo aqui, pessoal, nós temos uma força sendo aplicada numa alavanca. Tá? E o que está acontecendo? Na verdade, essa alavanca está sofrendo uma flexão. A flexão, lembrando que é um torque que é aplicado, é um momento que é aplicado, que vai tender a causar uma curvatura nesse elemento de máquina. E para que eu saiba se ele vai resistir ou não, pessoal, eu preciso também saber qual espessura que eu vou ter que fazer, qual que vai ser o material selecionado e tudo mais. Nesse caso, nós temos uma força sendo aplicada perpendicularmente lá na ponta da barra. Ela tem um comprimento de 50 milímetros e lá na pontinha de 50 milímetros eu quero saber qual que é o momento máximo que vai ter ali. Tá? Ou seja, nesse caso eu vou querer saber qual que é a tensão máxima gerada por esse momento que está ali nos 50 milímetros. Tá? De que forma que eu faço isso, pessoal? Quem que lembra da fórmula? Tensão de flexão é igual ao momento que é gerado multiplicado por Y ou por C, né, que seria aquela distância da linha neutra. Lembra que na flexão, pessoal, a gente falou isso na última aula. Acima eu tenho geralmente uma tração e abaixo eu tenho uma compressão. Elas têm o mesmo valor absoluto. Mas o fato é que eu tenho uma linha neutra no centro e acima, quanto mais distante dessa linha neutra, maior a tensão que eu vou ter. Então, essa medida C aqui é a distância da linha neutra até o
o ponto que eu estou considerando. O ponto de máxima tensão, pessoal, sempre é aquele ponto mais longe da linha neutra. Então, se eu tenho essa alavanca e eu tenho a linha neutra aqui no centrinho dela, quanto mais para fora dela eu for, mais eu vou ter de tensão aqui. E aí o seguinte, então eu quero dizer que a tensão máxima, na verdade, é justamente ali na borda dela, é no final dela, tá? Então, essa distância C, ela vai ser igual a metade da distância dela inteira. Se aqui está falando que é de 6 por 6, então a distância C vai ser 3. Então, vai ser MC dividido por I maiúsculo. O que é esse I, pessoal? I é o momento... É inércia. Isso também a gente viu em sala, pessoal. Para elementos quadrados, retangulares, enfim, I é igual a base multiplicado pela altura. Eu dividia isso por altura ao cubo, na verdade. Dividido por 12. Então, vamos lá. A gente tem a fórmula aqui. Tá? Tensão igual a MC sobre I. E nós temos o momento de inércia aqui embaixo. Então, eu já tenho os dados que eu preciso. Claro que também com os dados aqui da força e distância e tudo mais. E é o seguinte, esse tal de M, pessoal, que a gente chama de momento, que é a mesma coisa que torque. O que era torque, pessoal? Me ajuda a lembrar, por favor. Momento é igual a força vezes uma distância, não era? Lembra a questão da alavanca, pessoal, que a gente desenhou bastante no quadro? Aquela relação de alavanca que eu tenho uma determinada força aplicada em um ponto, ela é, de certa forma, multiplicada dependendo do tamanho dessa alavanca. Qual que é essa alavanca aqui? 50 milímetros. E a força de 100. Então, o momento vai ser igual a 100 newtons multiplicado por uma distância, vamos pôr em metros aqui. 50 milímetros dá quantos metros? 50 milímetros, quantos metros? Meio metro. Meio metro? 0,0 0,05 dá quantos centímetros, pessoal? 50 milímetros, então dá 50 centímetros. Meio, professor. 50 milímetros. 50 milímetros dá quantos metros, senhores? Meio metro. 5 centímetros. 0,005. 5 centímetros, dá 0,05. Isso! Agora sim. 0,05 metros. 100 multiplicado por 0,05 dá quanto? 5 Newton metro, é isso? É isso? Vamos calcular o I agora? I é igual a base. Qual que é o valor da base, pessoal? Não são 6 milímetros? Que dá a mesma coisa que 0,006 metros. Multiplicado pela altura, que também é 0,006 metros, elevado ao cubo, dividido por 12. Logo, momento de inércia desse material. Quanto que dá, pessoal? 0,006 elevado... Na verdade, vai dar a quarta aí, né? Vai dar 1,29 vezes 10 a menos 9. E eu tenho que dividir isso por 12.
Então, momento de inércia final deu 1,08 exponencial a menos 10. Tô certo? Bateu aí, pessoal? Bateu. Já tenho todos os dados que eu preciso para saber qual que é a tensão máxima atuante nessa barra? Tem ou não tem? Olha o que eu preciso. Preciso do M, tá aqui. Preciso do valor C. Ih, rapaz, não calculei, hein? Quanto que é o C? 50 milímetros. 50 milímetros, pessoal, é o comprimento da viga. Só que como a gente está criando aqui um momento nela, na verdade eu estou deformando ela no sentido de deixar ela curva. A hora que eu cortar ela, a hora que eu fizer um corte nela aqui, eu vou estar avaliando o quê? A distância. Aí eu vou ter uma seção quadrada. Tá? Eu tenho uma seção quadrada que eu tenho uma linha neutra no centro e para cima ou para baixo eu vou ter a tensão máxima. De um lado tração, do outro lado compressão. Então a distância C, pessoal, é a distância da linha neutra até a borda dela. Se eu tenho a altura dela de 6 milímetros, a distância C vai ser metade, vai ser 3 milímetros. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho que a tensão máxima vai ser igual a M, que é 5, multiplicado por C, que é 0,003, porque é a metade do tamanho que eu tenho lá, dividido por I, que é 1,08 exponencial a menos 10. Tá correto? Então, torque, a tensão, 5 vezes 0,003, dividido por 1,08. Deu 138,88, é isso? Isso está em Pascal, pessoal, porque é uma tensão. 138.888.888 é a mesma coisa aqui, 138,888 megapascal. megapascal, isso que eu queria ouvir. Beleza? E aí, o que eu vou precisar analisar com isso, pessoal? Eu preciso fazer uma alavanca nessa dimensão. Inclusive, é muito pequenininha, né? 6 milímetros por 6 milímetros. Dá 0,6 centímetros. Ela é bem estreita. A tensão máxima que eu estou tendo, por conta daquela força que eu estou fazendo, é de 138 megapascal. Eu preciso, então, pensar em algum material que resista a essa tensão. Se eu fosse fazer lá com material, pessoal, um pouco mais dúctil, com uma resistência um pouco menor, provavelmente eu teria que aumentar as dimensões dela. Mas como as dimensões são muito pequenas, são apenas 6 milímetros de lado, provavelmente eu tenho que ter um material que resista bem. Seria no caso aí de 138 megapascal. Tá bom? Apesar que dos aços, né? Os aços todos eles resistiriam aqui. A não ser o 1010 já ficaria um pouquinho apertado, né? Por que eu vou pegar de novo tração aqui, pessoal? Ah, professor, o senhor está viajando. O senhor está pegando tração, sendo que, na verdade, a gente está falando de flexão agora.
Mas por quê, pessoal? A flexão ela vai gerar na barra uma reação, ali uma resultante de tração na parte superior dela, tá? E compressão na parte inferior. Então, o que está acontecendo ali, na verdade, internamente ao material, é uma tração de 138 megapascal. Então, eu precisaria utilizar, pessoal, para fabricar aquela haste, pelo menos um SAE 1015. Por quê? Porque o 1010, ele resiste somente 130. O que queria acontecer no momento em que eu fizesse a solicitação dela? Então, no momento em que eu fizesse a solicitação dela aqui de 100 newton para baixo aqui, o momento que ia gerar ali causaria internamente no material uma tensão maior do que o 130 que o 1010 suportaria. Por isso eu teria que usar um aço de maior teor de carbono, que seria no caso aqui o 1015. E observem, pessoal, e um pouquinho a mais de carbono, olha quanto de resistência à tração que ele já ganhou, né? Então, no caso ali, eu não poderia selecionar um aço de baixo carbono, tá? Como o 1010, teria que ser já pelo menos... É aí que vem, pessoal, começa a clarear um pouquinho essa questão do projeto, tá? De que material escolher e tudo mais. Claro que a gente não vai levar em consideração somente a resistência, tá? Tem outros aspectos interessantes no projeto também. Primeiro, custo, sempre. Custo é o que prevém, é o que salta aos olhos sempre. Mas também questão de peso, aparência, acabamento e tudo mais. Então, tudo isso é englobado aí para a gente um projeto interessante, tá bom? Certo? Pessoal, devido ao meu atraso aí, acho que eu estou ficando já muito tarde, né? Quase 9 horas. Eu queria saber de vocês se está tudo ok, alguma dúvida. Se dá para acompanhar a aula assim, comigo digitando enquanto a gente fala, ou se... Agora é a voz do povo, a voz de Deus. Ricardão. Ô, professor. Oi. Tá filé, rapaz. Tranquilo? Tranquilo. Acho que dá para acompanhar sim. As dúvidas vai surgir na hora de fazer os exercícios. Na hora de fazer o exercício vai ser foda, hein? Desculpe algum jeito aí, mas a gente também está se adaptando aí ao que a gente tem, enfim, então é aí que a gente tem que ir aprendendo com essa nova fase aí, tá bom? Ô, Pessoal, professor, oi, pode falar. eu vi que as letrinhas estão muito pequenas, professor, para a gente enxergar. Lá que o professor está Beleza, digitando. Tá, eu vou cuidar disso então na próxima vez. Obrigado Beleza. pelo alerta aí, valeu. A aula da professora Camila, Então, você não reclamava? Tá reclamando aí, pai. Até que ele estava quieto nas horas dos cálculos, né? Acho que ele estava ali no... Eu estava prestando ferver atenção. Tá certo. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu vou mandar a gravação da aula para vocês, da mesma forma que depois a gente combina aí uma atividade, tá bom? Tudo de bom. Beleza. Vou parar a gravação aqui. Valeu, Abraço. professor. Valeu. Valeu, professor. Valeu. Tchau.